Olá a todos, sou a professora Poliana, trabalho com língua portuguesa e neste vídeo vou falar sobre a origem do nosso idioma. O português é a quinta língua mais falada no mundo. Nos 5 continentes, há países ou regiões que comungam da nossa cultura linguística. O Brasil é o país com o maior número de falantes desse idioma. São cerca de 200 milhões de indivíduos. Mas vocês sabem qual é a origem dessa língua? Como ela surgiu? Continuem assistindo esse vídeo que eu vou contar um pouquinho para vocês a história da língua portuguesa. Há cerca de centenas de anos, na região em que hoje se localiza Portugal, vivia um povo chamado celta. Nômades, possuíam uma cultura linguística oral, não dominavam a escrita e viviam da agricultura. Durante séculos, esse povo ali viveu, sem importunar ninguém, nem ser importunado. Mas, no ano de 2019, antes de Cristo, essa região foi invadida pelo Império Romano. Os romanos eram muito mais fortes do ponto de vista político, econômico, cultural e militar. E não tiveram nenhuma dificuldade de invadir e de impor a sua cultura aos que ali viviam. Os romanos entendiam que não era necessário destruir fisicamente uma nação para dominá-la. Bastava destruir a sua cultura. E qual é a maior demonstração cultural de um povo que não o seu idioma? Então, logo, os romanos tentaram impor a língua aos celtas. Que idioma falavam os romanos? O latim. Porém, os soldados que invadiram aquela região não eram extremamente cultos como a elite romana. E para lá levaram o idioma conhecido como latim vulgar, que seria um tipo de língua inculta do latim erudito. Bom, o latim influenciou e muito a língua dos povos que ali viviam. Mas os celtas, que falavam um dialeto do ramo indo-europeu, também acabaram influenciando o latim, que ali lhes foi imposto. E surge uma outra língua, chamada romance, que durante séculos foi falada naquela região. O romance era uma mistura do latim vulgar ao indo-europeu. As línguas, elas são frutos de processos históricos, tá? Elas se modificam ao longo das condições, né? Dos contextos que lhes são impostos. Então, com a queda do Império Romano, o português passa por outra modificação. O português não, desculpem-me, né? Aquilo que nos daria origem ao idioma que hoje falamos, passa por uma outra transformação. A Península Ibérica é invadida por bárbaros, né, que vêm do norte e procuram subjugar o enfraquecido Império Romano. Os bárbaros trazem também o seu idioma e tentam impô-lo aos povos que ali viviam. Porém, o romance, que tinha uma base na língua latina, era uma língua muito forte do ponto de vista da escrita e da cultura. E os povos bárbaros acabam mais sendo influenciados por ela do que influenciando-a, né? Então, assim agora ali a presença de alguns termos do mundo bárbaro, como guerra, batalha, né? Eram povos de guerra, eram guerreiros e impõem um pouco do seu idioma ao romance. Mas o romance ainda se estabelece como idioma principal. E a cultura dos subjugados acaba se impondo à cultura dos dominadores. Muitos séculos depois, no século VII depois de Cristo, a região é invadida por mouros que vinham da África do Norte, traziam o idioma árabe e a cultura muçulmana. Durante séculos, os mouros viveram naquela região e acabaram também impondo a sua cultura linguística aos que ali viviam. Mas a pergunta é a seguinte: quando, né, em que exato momento da história surge a língua portuguesa como a conhecemos hoje?
Bom, não há uma data definida. A formação de uma língua, ela é fruto de um processo. Mas por volta do século XIV e XV, a Europa se divide em monarquias. E com Portugal não é diferente. Há ali uma família que domina a região na época, cujo rei se chama Afonso de Aragão. O rei Afonso, seguindo também algo que ele já percebia em outras regiões da Europa, né? Ele tenta unificar a língua dos povos que estavam sobre seu. Um homem chamado Fernão de Oliveira, para que este escrevesse, normatizasse a língua em um livro chamado Gramática da Língua Portuguesa. É o primeiro livro de gramática que tenta normatizar, ou seja, unificar a língua portuguesa. O rei queria, com isso, unir melhor culturalmente os povos que estavam sob seu jugo. A partir de então, institucionaliza-se o idioma, né? Que passa a ser imposto como obrigatório e a língua oficial do Estado, ensinado em escolas e universidades. Tudo que não estivesse de acordo com o que ali estava escrito era considerado inculto e de valor menor. Este período coincide com mudanças muito importantes na história política e econômica de Portugal, uma vez que ele se lança aos mares, e inicia-se o período chamado Grandes Navegações. A língua portuguesa, então, ela passa a ser imposta aos povos conquistados pelos portugueses além-mar, que estão presentes na África, na Ásia e na América. Portugal, então, leva o seu idioma a todas as partes do mundo. Mas é interessante que o processo de renovação do idioma continua, de uma maneira menos acelerada do que ocorria até então, uma vez que agora o Estado ele normatiza e assume e institucionaliza essa língua, impondo-a como uma regra. Mas os povos conquistados por Portugal, como os indígenas no Brasil e os africanos e asiáticos, né, na Ásia e África, acabam também trazendo novos termos para a língua portuguesa. E ela continua a ser influenciada e a se modificar ao longo dos anos. Logo, a maneira como falamos português no Brasil se diferencia da maneira como os portugueses falam o português e como ex-colônias da África falam o português, num processo contínuo de renovação que nunca para, porque o idioma ele se configura e reconfigura de acordo com os processos históricos. Pessoal, espero que tenham compreendido e a gente vai, ao longo das aulas, tentar explorar um pouco mais esse assunto. Obrigada pela atenção.